Ele tem que fazer a claquete. 3 estalos, né? Olá, galera! Aqui estamos nós de novo no Estação EV. Estamos todos reunidos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina Jovem. E hoje nós estaremos falando sobre profissão e chamado. Antes de estudarmos, nós vamos fazer uma breve oração. Tá esperando alguém fazer oração? Ah, tá. Vamos lá fazer oração então. Oremos. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para estudarmos a lição com essas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, alcance cada lar, cada mente, e amanhã nossa discussão possa ser bem frutífera, Senhor. Que a gente possa aplicar tudo isso na nossa vida. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tá com a mesma roupa da semana passada. É verdade, esse pessoal. O que tem amanhã? Amanhã tem a Escola Sabatina. Que horas? Às 9h15. Onde? Quem sabe onde é? Em qualquer lugar nas interwebs, mas pelo Zoom, tá? no Tem um Zoom. link que vai chegar até você aí. Não perde não, tá? Por favor. Profissão e chamado. Aqui já vai uma colinha sobre o que a gente vai falar amanhã. Gente, o que nós podemos entender sobre profissão e chamado? Até o primeiro dia da lição, né? Ele vem com com o título de Só lhe deu glória, né? E aí, Lutero tava conversando com um sapateiro da época lá, o cara era recém-convertido. Aí ele perguntou a Lutero como ele podia fazer, o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Aí Lutero pega e diz para ele assim, simplesmente faça um bom sapato e venda por um preço justo. Tipo, não precisa ser uma coisa absurda, sabe? Se você é uma pessoa que tem uma profissão, você vai honrar a Deus como? Fazendo aquilo ali da melhor maneira possível e sendo o mais justo possível. O pessoal critica, por exemplo... É polêmico o que a gente vai falar agora, tá bom? Polêmica. O recém-convertido famoso aí. Kanye West. Sim, certo? sim, certo. Kanye West, ele era o quê? Ele era um rapper. Um rapper. O cara passou a vida inteira sendo rapper. Ele cantava absurdos. Mas é aquele negócio, o cara só sabe fazer isso. E aí ele se converteu, automaticamente tudo na vida dele mudou. Ele mudou completamente. E as músicas dele são lindas. Mas a gente tem aquele receio, né? Porque não é algo convencional, não é um estilo convencional, mas ele tá honrando a Deus da maneira que ele sabe. E é através da música que ele conhece. Lógico, isso daí pode vir mudar com a maturidade e tudo mais, não sou eu que vou julgar isso. Mas ele tá honrando a Deus da melhor maneira que ele consegue, através da música que ele sabe cantar, entendeu? No justo, né? Tá sendo de todo o coração pra Deus. Na verdade, é um toque pra nós, né? Profissão e chamado. Alguns de nós aqui já temos profissões, outros ainda estão construindo essa profissão, mas em algum momento da nossa vida, a gente se vê na responsabilidade de responder a um chamado. A gente tem aqui, na nossa lição, um pouquinho da história de Neemias, que era aquela pessoa que teve que ir além daquilo que ele precisava, ir além daquilo que era pedido para que ele fizesse. Ele ali, como oficial do rei, precisou criar coragem para poder pedir ajuda para o seu povo. E ele percebeu que naquele momento ele fazia parte, ele era alguém que precisava ajudar na restauração de Jerusalém. E aí, o que isso fala para nós, gente? Vocês e Neemias é tão importante porque, assim, ele era copeiro do rei. Então, o copeiro era, tipo, o líder da cozinha. Então, ele foi para lá para ser líder. Deus viu nele líder e falou assim, filho, vem cá. Vamos ali, vamos construir de novo esse muro. Então, assim, Deus tem esse chamado incrível para todos nós. Porque Ele sabe o que a gente quer e qual é o nosso chamado. Nossa profissão é o nosso chamado. E o interessante também de Neemias é que antes, né, dele enfrentar o seu medo, né, e pedir lá para o rei, né, para que ele
desse uma licença para ele, né? Olha, eu quero ir lá construir o muro da minha cidade. Ele teve conhecimento de como estava a cidade dele. Aí vem toda a questão, né? Que a gente falou, identidade, o nosso propósito, o nosso conhecimento. E quando você se submete ao e se deixa assim ser moldado pelo Espírito Santo, entendeu? Você vai sentir o incômodo. Então, quando ele soube da situação, ele orou, ele se humilhou, né? Ele pediu para que Deus perdoasse os pecados deles, o pecado do povo, entendeu? E ele entendeu que aí ele precisava fazer alguma coisa. Mas, primeiramente, ele foi até Deus, ele se humilhou perante Deus, né? Porque ele viu que tudo aquilo que aconteceu com Jerusalém não foi ao acaso, não foi aleatório, né? Foi por causa que eles abandonaram a Deus. E é o que nós fazemos isso assim frequentemente. E aí, no momento em que ele, né, você toma essa atitude, você se humilha, você entende o seu propósito. E aí, como a Laura Morena diz, né, que você pisa na água para o mar poder se abrir, né? Que foi quando ele enfrentou o seu medo. Que ele foi lá com o rei e pediu a licença. Aí a parede, como o Theo falou, né? Ele fechou a porta, abriu a parede. Porque aí ele falou com os governadores, ele falou com as pessoas que trabalhavam lá com madeira, para dar madeira para ele. E aí foi se abrindo e ele foi cumprindo a missão. Deus não quer as pessoas mais capacitadas, né? Deus é que nos capacita. Ele quer pessoas disponíveis. E Neemias estava disponível a se humilhar, disponível a aceitar não o plano que ele tinha para a vida dele, mas o plano que Deus tinha para a vida dele. Gente, quantas vezes a gente já não desmarcou um compromisso porque nós dissemos, eu estou muito ocupado, eu tenho outras coisas para fazer. Tá chovendo. Tá chovendo, eu não tenho como ir. Para pra pensar, quantas vezes a gente já não colocou empecilhos, entraves. E Neemias estava numa posição ali maravilhosa. Ele era ali, vamos dizer assim, um braço direito do rei, aquela pessoa que estava lá na presença do rei. O rei confiava nele. Gente, o copeiro do rei, antes de ceder, de entregar o vinho ao rei, ele precisava provar. Então, provar do vinho para ver se estava tudo certo, se não tinha envenenamento. Então, ele era uma pessoa de confiança. Confiança do rei, então ele era muito bem tratado. Eu acredito que ele devia ser muito bem tratado. Ele precisava sair do conforto dele, gente, para passar por tudo isso. Correr o risco de ser levado à morte por ter mostrado tristeza diante do rei. Um súdito do rei naquela época não podia mostrar tristeza. Vocês acham que podia? Medo, insegurança. E o rei perguntou, né? Por que você tá com medo? Não foi isso que ele falou? Isso é muito louco, né? Porque se a gente for colocar aí digamos assim, se a gente for trazer para os dias de hoje, né? Ele era, digamos, a pessoa mais bem paga, assim, para estar do lado do rei. Sim. Porque o rei não podia tratar mal o cara que ele colocava a vida dele, tipo, de pé de igualdade, assim, digamos. Porque ele tinha que provar o negócio antes do rei provar. Então, se o rei caísse no desgosto do cara lá, ele podia, em algum momento, não sei. Uma macilada. Justamente. Então, assim, o rei precisava dar uma agradada pra esse ser humano aí, porque senão ele tava ferrado. Agora, imagina, se a gente tá no igual aquele garçom hoje. No restaurante que a gente não pode irritar, né? Tipo isso, porque senão a comida vai vir cuspida, entendeu? Então é aquele negócio, o rei tratava bem ele vivia uma vida super tranquila, ele não precisava sair lá do Belém dele aqui pra ir lá não sei aonde consertar um muro, entendeu? Ele foi consertar um muro. Ele foi consertar um muro com pessoas que não estavam a fim de trabalhar. Ele foi consertar um muro usando pessoas que não estavam a fim de servir a Deus. Então, tipo, ele tava com todos os contras possíveis. Ele literalmente saiu da cama pra ir bater massa, entendeu? Ele não precisava, mas ele foi. E isso mostra que Neemias era muito humilde. Aqui na lição, fala assim: qualquer coisa que prejudique o cumprimento da missão deve ser evitado. Deve ser evitado. Acho que tu falou sobre isso, né? Então, assim, eu tenho um colega meu, o PP. Teve um dia que eu falei assim: PP, eu quero fazer isso. Aí ele falou assim: tá, mas isso vai te afastar de Deus? Aí eu disse assim: não. Mas vai te aproximar de Deus? Não. Então por que ele vai fazer? Não faça, é simples. Acabou. 1 Coríntios 10:31. Eu acho que é o que bate forte aí nessa semana, né?
Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O grande erro aqui é a gente ficar separando as coisas em núcleos, né? E a minha vida espiritual está ruim, mas a minha vida profissional está boa, mas a minha vida amorosa está mais ou menos. O judeu, na época, lá atrás, daquele período do Antigo Testamento, se tu falasse pra ele assim, bora ali, mas ali naquele lugar Deus não vai, então por que eu vou? Sabe? Pra ele, estar com Deus era tudo aquilo que ele fazia, tudo que envolvia o dia dele, a vida dele, tinha que estar relacionado com Deus de alguma forma. Só que hoje, né, graças a Platão, obrigado Platão pelo grande de serviço. Não, a gente tem muita herança, né, do pensamento grego e tal. Então, por conta disso, a gente tem essa separação de mundos. Mas, cara, na Bíblia, em nenhum momento isso é colocado pra gente, essa divisão entre as coisas. Se você faz uma coisa e você é um cristão, tudo o que você faz tem que ter Deus como foco. E eu acho que pra falar um pouquinho disso daí, você tem uma boa bagagem pra falar da sua missão. Foi profundo que o Matheus falou, até fiquei refletindo aqui, viu? Vai, Priscila, é contigo. A lição também, ela fala assim de 3 parábolas, né? Que é a ovelha perdida, né? A moeda perdida e do filho pródigo. E essas 3 diz que elas nos revelam o quê? O que traz alegria pro coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus? A salvação dos perdidos. Agora, quem são os perdidos? Somos nós. Somos todos nós. Entendeu? Não tem uma classe de perdidos, não é aquele que tem uma congregação diferente da sua, não é o que está falando. Todos nós estamos perdidos e todos nós precisamos da salvação, que é da salvação por Cristo, né? Então, qual a missão do cristão? Né? E aí eu achei interessante uma palavra muito aqui, que coloca assim, contribuir para a salvação das pessoas. E a palavra que eu achei interessante aqui é contribuir. Muitas vezes, às vezes a gente tem aquela ideia errada de que a gente pode salvar as pessoas, né? Eu quero salvar fulano de tal, eu quero salvar ciclano. E a gente vai na porrada, né? Pra salvar, às vezes. E ainda tem isso, né? Você quer salvar de uma maneira, o quê? Assim, conflitante ou de uma maneira meio que agressiva, o que é totalmente contrário ao exemplo que Jesus deixou aqui pra gente. Então, primeiro que a gente não salva ninguém, a gente contribui. Nós somos os instrumentos na mão de Deus, né, que Ele usa para salvar, porque só quem pode nos salvar mesmo, né, é Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro, é o Espírito Santo. Como ela já falou aqui, né, eu fui missionária por 1 ano na África e a minha profissão, né, eu sou bióloga e muito mais voltada para a questão ambiental. E eu dizia muito isso, assim, eu falava assim, eu falei assim, eu prefiro trabalhar com bichos. Entendeu? Os seres humanos dão muito trabalho. Você tem muita dor de cabeça, é muito conflito. Eu não quero trabalhar com gente, não. Pra que eu quero trabalhar com gente? Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo, isso foi me incomodando, né? Que eu fui entendendo que pessoas precisam de pessoas. Quando Jesus veio nessa terra, Ele veio morrer por mim, por você, pelas pessoas. Né? Pessoas são discipuladas e não animais. E aí eu fiquei pensando, né? O meu trabalho, o que eu estava fazendo? O que aquilo implicaria, né, na questão do serviço ao Senhor? Ou aquilo só ia servir para mim, para o meu currículo? Né? E aí eu entendi que pessoas precisam de pessoas. E sempre, desde assim, muito jovem, assim, eu tinha assim, vontade de conhecer a África, mas eu pensava assim, de conhecer a África mais pelo lado assim, da minha profissão bióloga, né? África selvagem, aquela natureza, né? Os animais, aqueles safaris assim. E o que eu tive lá foi... óbvio que eu não conheci toda a África, porque eu fui para um país, e a África é o continente inteiro, né? E eu fui pro Benin. Mas Deus me deu a oportunidade de conhecer um pedacinho da África através das pessoas. É como eu digo, você se apaixona pelas pessoas, né? Você ama ali. Mas o melhor de tudo é que você pensa que você vai lá fazer missão para as pessoas e no final de contas você vê que a missão... ela é muito mais para você. Ela te desconstrói, né? Você é amado muito mais do que ama. Você aprende muito mais do que ensina, sabe? E aí você entende, né, que o que você tem que fazer aqui, tudo que você faz, né, tem que ter o propósito. E qual é esse propósito?
contribuir para a salvação das pessoas. Isso me lembra um pouquinho de algo que foi falado na lição também. É que como é que você vai desenvolver os seus dons, desenvolver a missão que Deus te deu, se você está numa zona de conforto? Isso é horrível de falar para mim, porque assim como qualquer ser humano, eu adoro as zonas de conforto. Né? A gente tem um probleminha com essa questão e é chato, porque Deus ensina a gente muitas vezes através de sofrimento, sabe? E esse tipo de coisa não pode ser emprestado. Eu não posso pegar e se eu tô afim de pegar um corpo saradão aí pra voltar da quarentena, eu não posso pegar e só assistir alguém fazendo exercício, entendeu? Eu tenho que ser a pessoa que vai lá me exercitar. Então, tipo, eu tenho que botar a minha cara pra sofrer um pouquinho. E aí, quando você sai dessa zona de conforto, você se coloca à disposição de aprender. Por exemplo, você não gostava muito de trabalhar com pessoas. Foi lá e fez aquilo que não gostava. Eu tenho até medo quando eu tô orando e falar assim, Senhor, eu não tô afim de passar por isso, porque Ele vai me colocar pra passar em algumas situações, porque eu preciso aprender. Às vezes eu tô tentando evitar uma situação que é pro meu aprendizado. A gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de passar por dor, mas isso daí ensina muito pra gente. E voltando também sobre essa questão da missão, tá junto com fazer a vontade de Deus, enfim, toda essa situação, a gente entende que não tem as separações, não tem essas... a maneira de você ir pro céu sozinho, tipo, com aquilo que você faz, com aquilo que eu vivo sozinho, com o meu relacionamento com Deus. Não existe isso. Se eu não entender que o meu relacionamento com Deus tem que refletir no próximo, não vai interessar se eu sou um pastor, não vai interessar se eu sou um sapateiro. Eu vou fazer aquilo ali para honrar a Deus e para alcançar o próximo com a bondade de Deus, para que a pessoa veja a Deus naquilo que eu tô fazendo. Aí, tipo, então eu só vou adorar a Deus se eu fizer teologia. Pelo amor de Deus, irmão, não vai. O negócio é difícil, entendeu? Já tá socado de gente. Se você sente que esse é o chamado de Deus pra você, vá. Mas agora não quer dizer que só assim que você vai adorar a Deus. É uma das formas, é uma das poucas formas que se tem. Quer dizer, corrigindo, é uma das muitas formas que se tem. Você pode adorar a Deus com a galera que tá filmando aqui. Você pode adorar a Deus como o Cristóvão que ajeita o nosso som. Ou então, como você que está ouvindo aí para comentar na lição amanhã, não sei. Em algum momento você vai ser usado por Deus, mas você tem que estar disposto, você tem que ser uma pessoa ensinável, para que você consiga entender. Porque, cara, Pedro, no mesmo capítulo da Bíblia, ele é chamado de diabo, e depois ele fala, e depois Jesus pega e diz para ele que, enfim, bendito és tu, porque você entendeu a situação toda. Enfim, a gente tem que entender quando a gente está sendo chamado a atenção, como a gente pode crescer. E tudo que a gente fizer tem que ter Deus no meio do negócio aí. Gente, para nós fecharmos esse nosso episódio, que está sendo assim, tá dando pano para manga, se a gente quiser, a gente faz uma vigília sobre esse assunto. Uma coisa que nós temos que ter em mente sobre profissão e chamado. Em algum momento, né, você é biólogo, você é pastor, mas em algum momento você vai ser chamado para uma missão que não tem nada a ver com a tua profissão. E o que a gente tem que mostrar? Disposição, né? Disposição para a obra. Mente e coração aberto para aprender e também para pedir a Deus capacitação para essa nova missão que está sendo colocada. Foi isso que nós estudamos no decorrer de toda essa passagem. E Neemias se colocando à disposição, Cristo mostrando que o seu foco é resgatar aqueles que estavam perdidos, como nas parábolas aqui que foram mencionadas. Então, o nosso foco é esse, né? É nos colocarmos à disposição além da nossa profissão. Então, gente, nós vamos fechar esse episódio. Vamos fazer uma oração. Theo, ora para nós. Oremos. Santo Deus, muito obrigado porque estamos aqui, mais um sábado que começou. Obrigado porque todos estamos bem, porque estamos em casa seguro. Peço agora, Senhor, que o Senhor possa mexer conosco, no nosso coração, na nossa mente, nos mostrar qual é a nossa verdadeira missão, nossa verdadeira vocação. Fica conosco, isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado, que morreu e reina para sempre. Amém. Amém. Deixamos aqui o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Vida Live. Esqueci Vida Play. Oh, meu Deus. Vida Play. Deixamos aqui o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Vida Play. Ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Também segue a gente lá no Instagram, tá? jovens.ev. E não perde o Zoom amanhã. Nossa escola sabatina continua amanhã às 9h15. Tchau, até a próxima.
E não esqueça de deixar o like. Não Lembra esquece. do like. Verdade. Compartilha, comenta. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou no direct, que o Alisson, que é o responsável Isso Até o pelo blogueiro pode. Instagram, vai tentar te responder. Beijo, até semana que vem. Nossa blogueirinha. Saudade.